que aonde o cara, ele falava, Bill Selvagem, ele se dizia, aonde ele falava sobre experiências que ele teve. E algo que me tocou muito ali foi que ele falou assim que todos os nossos assuntos, todas as nossas conversas, ela tinha que ter como objetivo chegar em Jesus, falar de Jesus. Ou seja, tudo que a gente for fazer, sendo a gente tendo incorporado na gente, como tu disse, esse versículo de que eu vou fazer isso para a glória de Deus, eu tenho as nossas conversas diárias, as nossas idas num café, numa festa, em qualquer ambiente que a gente tiver, seria diferente. Sim. Porque a gente não perderia mais oportunidade, sabe? Porque assim, ali ele conta um testemunho que para mim mudou a minha maneira de encarar o meu dia a dia. O dia a dia que eu digo aquilo que parece tão comum, tão simples, né, pra gente, que a gente faz todo dia, o acordar, o ir no mercado, e isso muda tudo. Ele contou um testemunho que ele foi convidado para ministrar numa cidade, e antes da ministração ali, ele foi até um café, para tomar um café, e ele chegou e pediu pra garçonete ali servir para ele uma porção. E a garçonete foi, buscou a porção. Quando ela estava vindo, ela escorregou, balançou e caiu no chão um monte de azeitonas. E aquelas azeitonas espalharam pelo salão. E aí ele disse que ele se levantou e começou a ajudar ela. E ele viu que muito longe, do outro lado do salão, uma azeitona tinha ido pra longe ali. E ele foi até lá, aquela azeitona, juntou ela, trouxe e colocou no potinho de novo. E aí ela disse, muito obrigado, mas não precisava ter feito isso, eu faria. Não precisava o senhor ter saído daqui, do outro lado do salão, buscar aquela única azeitona para deixar aqui. E aí ele disse que quando ela falou isso, o Espírito Santo falou com ele. Eita. O Espírito Santo disse para ele, fala para ela de mim. E aí ele disse para ela, sabe isso que eu fiz? Eu fiz só porque Jesus faria também. E ela disse, não, mas como assim? Como Jesus faria isso? Daí ele disse, você conhece a parábola da ovelha perdida? Ela disse, não, eu não conheço. Aí ele começou a ministrar para ela e disse para ela que Jesus havia abandonado todas ali no aprisco ali para ir atrás daquela uma que tinha se perdido, porque aquela uma era importante para ele. Sim. E aí ele disse, eu não sabia por que eu vim nesse café, mas agora o Espírito Santo está dizendo que eu vim aqui porque tu é essa azeitona que estava muito distante e precisava alguém pegar e te colocar de volta no teu lugar. E aí essa moça começou a chorar e contou que estava passando por alguns problemas. Sim. Ele orou por ela ali e ela aceitou a Jesus ali. Ou seja, um café, um negócio que ele ia simplesmente, talvez acontecesse com a gente não ia nem ajudar ela. Nem da bola, né? Mas é maravilhoso essas formas como Deus fala conosco, né? Eu lembro que eu entrei uma vez numa onda de todo ano eu tinha que ter um versículo base para o ano inteiro. E aí eu me lembro que no ano de 2018, se eu não me engano, 2018 para 2019, eu fui pro monte orar, eu e mais um amigo, que infelizmente se perdeu hoje, mas eu tava lá, a gente tava orando e tal, a gente chegou, eram umas 2 da manhã, saímos de lá com o sol alto já, o negócio. E eu, Senhor, eu quero um versículo para fazer base do meu ano e tal, para mim viver e tal, e ter isso daí como meu lema. E aí cheguei em casa, fui dormir. Quando eu acordei, assim, foi como se eu tivesse, alguém falasse, sabe? Mas quando o Espírito Santo fala é indescritível, só ouvindo ele, e quem já ouviu sabe como é que é. Eu acordei, sede firmes e constantes. Top. Mas é o versículo que eu queria, cara. Era um negócio que eu queria ouvir. E isso é versículo? Ou será que eu li alguma coisa? Fiquei assim, né? Aí eu levantei, lavei meu rosto, fiz toda aquela coisa lá. Primeira coisa que eu fiz depois não foi nem fazer um café, um negócio. Sede firmes e constante. Dei um Google. Apareceu lá. 1 Coríntios 15, 58. Então a gente não pode botar uma limitação no que Deus pode fazer. Como Deus pode falar. Uma vez eu tava ouvindo uma música. Tava meio rebelde, confesso. Peço perdão. Mas aí tava ouvindo uma música e eu não vou nem citar o coisa que de repente pode e pode pegar um robozinho aí no YouTube, né? Mas eu ouvi aquela música, um negócio meio profano assim, e aí nem Jesus Cristo, o cara do nada citou um Jesus Cristo e eu fiquei com aquele Jesus Cristo na cabeça e tal. E Deus falando comigo, eu tava vivendo uma coisa parecida na época ali. Fui meio que traído, um negócio assim, por alguns amigos. E aí o Espírito Santo me tratou através de uma música, de uma frase que o cara falou, que se nem Jesus Cristo se
se livrou da traição, algum negócio assim, por que que eu vou querer ser diferente? Não tem nada a ver com o que tá escrito na música. Eu tô tentando puxar a ideia do que tava lá na música, né? Vai que alguém tenta achar essa música. Aí a gente vê, né? Deus fala com a gente do jeito que ele quer. Se ele quiser usar uma pregação de 1 hora, se ele quiser usar 2 jumentinhos num podcast que se chama Peace, da paz, vai que vai usar. Se Deus quiser usar o máximo lá, o Billy Graham, ele usou. Cara, Deus continua usando, continua falando, não houve não cessou os dons, não cessou a fala. Jesus não pegou e fechou a Bíblia aqui, vamos esperar agora o que vai dar. Não, ele tá falando com a gente, fala com a gente através de azeitona, fala com a gente quando a gente acorda, fala com a gente até através de música ruim, né? No meu caso, eu comparo com a jumentinha mesmo. Deus usou a jumenta de Balaão, né? Não que nem aquele pregador, já viu a história do cara que pregou pras galinhas, as galinhas pregaram pra ele, ele chegou e as galinhas falando em língua estranha e começaram, esse que eu te batizando. Mas Deus tem as maneiras dele, mas a gente tem a régua aqui, né? Você vê, Deus falou, então vamos conferir na Bíblia se Deus faria. Por que eu digo que foi com a música, né? Vamos dar uma base bíblica pra quem tá em casa e tá olhando, né? Quando apareceu aquela mão no jantar, eu acho que era agora vai me falhar muito a memória, mas quando apareceu aquela mão invisível que escreveu Menê, alguma coisa no... Os caras estavam num contexto ali, estavam bebendo com as pratarias, o ouro do templo. Os caras estavam fazendo orgia, estavam fazendo um monte de coisa, mas ainda veio assim uma mão, e aí eles chamaram Daniel, o que tá escrito aí? Daniel falou, não vai dar bom pra vocês. Depois ali todo mundo se ferrou naquela, né? Deus enviou permitiu, né? Eles trancaram o rio, passaram lá por baixo do negócio, e acabou acho que eram os próprios babilônicos, eu não vou lembrar agora de cabeça assim, mas até num contexto daquilo ali Deus fala, então como é que não vai falar?